Fala malta! Questão 6, Zona Nerd, tempo, posição e velocidade. Uma questão digna de quê? Ó, vou até tirar aqui o piloto. Digna de palma. Palma, palma, palmas. Questão linda! O sistema de navegação modernos recorre a receptores GPS. Global Position System. Rapaz! Vir pra cá assistir aula de física e sair com essa pronúncia de inglês perfeita britânica, Global Position System. Fala sério, aqui você aprende física e ainda sai daqui com a pronúncia do inglês, ó, cada vez melhor. Muito bem. Eu tenho então receptores GPS que recebem em alto mar sinais eletromagnéticos de um conjunto de satélites. Pá! O esboço abaixo representa uma imagem estroboscópica do movimento de um barco entre os pontos A e B. Nessa imagem estroboscópica, as posições de objeto são representadas em intervalo de tempos iguais. Então, novamente, a fotografia foi tirada em intervalo de tempos iguais. Então, a distância entre cada fotografia me mostra o que aconteceu com se o móvel aumentou de velocidade, diminuiu de velocidade, se a velocidade foi constante. E aquilo ali é uma trajetória horizontal coincidente com o eixo OX. O ponto A é o x igual a 0. E o ponto B é um ponto lá distante, onde o móvel está se afastando do zero, ou seja, se deslocando no sentido positivo. Aí vem a questão 2.1 e a questão 2.1, o desânimo se abate sobre o aluno, porque a questão quer saber o único gráfico que pode reproduzir ou traduzir a posição do barco X em relação ao referencial em função do tempo. E aí você começa a inventar. Você esquece que o professor Vicente deu aula para você, você esquece que você sabe tudo desse assunto, você esquece tudo, porque quando você olha para o gráfico, você simplesmente se desespera, porque tem um monte de gráfico maluco, um monte de gráfico maluco. Vamos fazer o seguinte? Vamos excluir os malucos. Olha, o gráfico da letra B e da letra D estão completamente errados. Vicente, como é que você conseguiu descobrir isso tão rápido? Porque os gráficos da letra B e da letra C têm dois patamares, que são essas partes aqui horizontais, ó. O gráfico da letra B e da letra C, vou pegar o da letra B. O da letra B tem isso aqui, ó. Esse patamar aqui, ó, esse patamar é um patamar que mostra que a posição do barco permaneceu sempre a mesma. Portanto, a velocidade do barco é 0. Se você voltar no gráfico lá estroboscópico, ele nunca deixou de se deslocar. Observe que ele falou que cada imagem representa um intervalo de tempo diferente. Então, a posição do barco foi sempre aumentando, ok? Então, a letra B está falsa. Não existe repouso nesse intervalo. Letra D também está errada. Não existe repouso nesse intervalo. A letra A também está errada. A resposta correta é a letra C. Você era para bater o olho e olhar para a letra C, marcar e ir para a próxima. Como eu sei que você às vezes tem medo de fazer isso, você ficou um pouco indeciso ali. Malta, por que é a letra C com certeza absoluta? Malta, o que diz a letra C? A letra C diz que a posição do barco cresceu o tempo todo. E se a posição do barco cresceu o tempo todo, o que isso significa, minha gente? Que o barco se deslocou no sentido positivo da trajetória. Ô, Maltinha, olha para essa figura. Ele não se deslocou no sentido positivo o tempo todo? Houve alguma inversão de movimento ali, Malta? Não teve inversão de movimento. Se não teve inversão de movimento, a posição cresceu o tempo inteiro. Portanto, a resposta na sua cara era a letra C e você ficou titubeando. Malta, agora, o que aconteceu com a velocidade do corpo? Olha, nos primeiros instantes ali, as distâncias estão ficando cada vez maiores, então a velocidade aumentou. No meio do percurso, as distâncias eram iguais, portanto a velocidade foi o quê?
constante. E no final do percurso, as distâncias foram ficando cada vez menores, portanto, o movimento foi retardado. Ou seja, esse gráfico aqui, que ele quis fazer bagunça com sua cabeça, esse aqui era um gráfico da velocidade tempo, não da posição tempo. Observe que no início a velocidade aumenta porque as distâncias ficam cada vez maiores. No meio, a velocidade é constante, porque a distância é sempre a mesma. E no final, a velocidade diminui, porque as distâncias ficam cada vez menores. Resposta correta, letra C. Isso é uma pintura. Quem fez isso aí, quando passa pela gente, a gente para, olha e diz assim: parabéns, você brocou. Tá bom? Um grande abraço, um grande beijinho e até a próxima. Tchau!